Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Masterclass, que hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Eu estou muito feliz por estar aqui e ter você em minha companhia. Eu vou mandar aqui alguns aviãozinhos, como a gente costuma dizer, para ver quem vai poder entrar, quem está aqui online e quem sabe a gente tem mais gente aqui nessa nossa live sensacional que está só começando nesse instante por aqui. Então, bora lá? Pronto. Já chamei? Então vamos lá, vamos começar. Boa noite, Iris. Boa noite, Jessie. E vamos lá. A gente chega no final do ano e sempre tem aquela preocupação do que foi feito, o que não foi feito, o que a gente precisa fazer e o que a gente não precisa fazer, o que já está como garantido e o que não está. E a gente sabe que é desafiador encontrar uma pausa. Estou respondendo aqui, gente. É uma pausa na nossa rotina para poder garantir esse momento de transformação, de mudanças e de formas diferentes de como a gente pode agir. Então, nós vamos falar um pouco sobre algo que impacta todas nós, que é como quitar de tudo sem deixar nada para trás. E como isso é difícil, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Suleika Tani, sou especialista em gestão do tempo e hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu sempre aprendi em minha jornada, em minha vida. Muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E a resposta sempre é controle do tempo, dominando o tempo e sabendo aquilo que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer nesse contexto que é, né? E nessa aula ele é dedicada a você que sente que sempre está correndo e que não consegue atingir os seus objetivos. Por mais que você se esforce, por mais que você ande e você saiba como fazer, quando você percebe que o tempo já passou e você fica com aquela culpa. E culpa que nós vamos tirar hoje. É isso que nós vamos estar falando hoje nessa nossa primeira Masterclass. E eu quero mostrar para vocês como que você consegue equilibrar tudo isso. Como consegue fazer com que as coisas realmente aconteçam e que não fiquem simplesmente abandonadas. Você tem sensação que os seus sonhos, os seus desejos, eles não são concretos. Eles só passam por aí. Então, eu vou conseguir te mostrar como é possível, sim, equilibrar trabalho, família, vida pessoal e ainda encontrar tempo para você poder cuidar de você mesmo. Então, Iris, eu já falei o nome. Obrigada por você estar aqui. Jessie. Oi, Ismênia, que carinho que você está aqui comigo também. Que tá. Fernanda, oi, Fê, que bom. Se tiver alguma pergunta, se quiserem saber alguma coisa que eu puder ajudar, pode perguntando aqui, fazendo o seu questionamento para poder ajudar a desenvolver essa nossa masterclass de uma forma mais dinâmica e resolvendo aquilo que vocês têm dúvidas, ok? Então, meu objetivo aqui é que no final de hoje você vai conseguir identificar onde está perdendo tempo e que vocês tenham ferramentas práticas para reorganizar a sua vida, a sua rotina. E assim, juntas, vamos conseguir transformar a realidade nossa, a realidade individual de cada uma e aquilo que a gente realmente tem a ver para você. Obrigada, Iris. Adoro sua leveza e suavidade. Você faz tudo parecer fácil de fazer. E não é difícil. Ele é uma questão que a gente precisa entender é a nossa rotina, né? Os nossos hábitos, o que a gente pode mudar e o que a gente quer. Porque no final das contas, se a gente parar para pensar, o que você fez hoje, primeiro desafio, primeira resposta, eu quero que vocês comentem aqui comigo. O que você fez hoje quando você acordou e que valeu a pena? De tudo que você fez, todas as coisas que você fez durante o dia, o que valeu a pena? E principalmente, o que dessas coisas que você fez, dessas atividades, dessas tarefas, que realmente tem a ver com o seu futuro, com o seu sonho, com o seu desejo. Geralmente a gente nem sequer repara nisso. E daí quando vê, passou 1, 2, 3, 10 dias, o nosso futuro ficou mais longe ainda, né? Quantas de vocês já acordaram e pensaram, hoje eu vou fazer tudo. E no final do dia, tá frustrada. Porque não fez tudo como você tinha dito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é assim, ó. Parem de querer fazer tudo, que ter um final todos os dias. É impossível. Teve uma vez que eu tive
colega que falava assim para mim: ai, mas eu não aguento mais serviço de casa, nunca para, todo dia tem coisa para fazer. Daí eu perguntei para ela: e no trabalho, você consegue finalizar todas as atividades no seu dia? Ela parou, pensou e falou: não, eu sempre tenho coisa para o dia seguinte. Falei: olha que bom, porque se você tivesse no seu trabalho terminado todas as suas tarefas, não tivesse mais atividade, você ia ser mandado embora, você ia ficar sem emprego. Então, quando a gente fala que tem que acabar tudo, não é que tem que acabar tudo. Você tem que pensar naquilo que você vai fazer e fatiar. Como uma pizza, como um bolo que você fatia, para realmente você conseguir desenvolver algo diferente e conseguir cuidar de todo mundo. Porque senão alguma coisa sempre vai ficar para trás. Antes de continuar, quero mandar um beijo enorme para a Elaine. Obrigada pelo carinho de você ter entrado. O Flávio, que também acabou de entrar. Muito obrigada. E vamos lá, gente. Como isso aconteceu na minha vida e como que é que eu consigo fazer tantas coisas? É outra pergunta que o pessoal faz. Leca, como você faz tanta coisa? A gente vê você aqui num canto, você está viajando em outro, e você está fazendo suas atividades. Como que tudo isso acontece? Eu nasci, algumas pessoas conhecem essa história, eu nasci em berço de ouro e durante um tempo da minha vida, quando eu era bem pequenininha, eu não precisava me preocupar com muitas coisas. Depois meu pai perdeu o emprego e a partir daí, as filhas, né, eu e minhas irmãs, a gente começou a ajudar meu pai no sustento da casa. E como? Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Eu falo do passado porque eles já estão no andar de cima, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que eles estão em algum outro local. E aí, nós precisávamos acordar muito cedo, porque eles vendiam os salgados, os doces, para os colégios. E os colégios abriam 7 horas da manhã, os alunos estavam entrando. Então, tinha que chegar lá nas cantinas, antigamente chamávamos de cantinas, né? As cantinas da escola, antes das 7. E todas as escolas tinham que ser nesse horário. Então, meu pai tinha que sair de casa, ele tinha um poçante, tinha que sair de casa a aproximadamente 5 horas da manhã, 5:30, dependendo da quantidade de entregas que tinha que fazer no dia. E aí ele tinha que sair com tudo pronto, o carro tinha que sair carregado. Para isso estar pronto, isso significava que de madrugada era o momento do trabalho. Então, no começo, quando resolveu, né, que vamos tentar fazer alguma coisa, foram as filhas que começaram com ele. Depois, com o tempo, teve, claro, a gente contratou pessoas para ajudar, mas nesse início era só nós. E nesse início era muito, primeiro, desafiador. Fazer crianças acordar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para ajudar a embalar, a fritar, a colocar no forno, a passar o pincel, a fazer qualquer coisa ali para ajudar, foi um grande desafio. Mas meu pai, com seu jeito espirituoso de ser, ele conseguiu convencer a gente, as filhas, de estarem até lá. E a gente fazia, claro que tinha dias que estávamos de cara feia, mas a maioria das vezes a gente estava de cara feliz sim, brincando uma com a outra e podendo fazer isso diferente. Aí eu comecei a prestar atenção no tempo. Quanto tempo demora para você abrir uma massa, para você fazer um recheio, para você colocar tudo isso junto, colocar no forno e sair e embalar e separar a quantidade que cada escola tinha pedido? Era o tempo. Eu aprendi a controlar o tempo. Isso quer dizer o seguinte: o tempo está nas minhas mãos? Não, mas eu aprendi que as minhas atitudes definiam o tempo que ia ser feito aquilo. Então, quando chegava no horário, que já estava próximo do meu pai sair, a gente já sabia que os pacotes tinham que começar a ser feitos. Então, uma ficava continuando a terminar, de tirar do forno, ou de enrolar, sei lá, se fosse os doces, os brigadeiros, ou fazer a coxinha, ou fazer o folhado, ou fazer a empada. Tudo aquilo que tinha que ser feito, tudo no tempo certo. E meu pai também, quando ele saía, ele tinha o tempo certo de poder estar chegando em cada escola. Eu vou ser muito sincera. Hoje, no trânsito que tem em São Paulo, eu nem imagino como ele faria isso. Teria que reorganizar totalmente o tempo, porque ele naquela época não tinha muito trânsito. Não tinha nem trânsito, né? Vamos combinar? E com essa história eu aprendi a cuidar do tempo. Aí, quando eu chegava, tinha outra coisa. Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui uma aluna preocupada com isso, estudava bastante, gostava de ler, e eu também queria fazer isso, né? Então, a gente acordava de madrugada, ia ajudar. Depois, à tarde, eu tinha que controlar entre meu sono
tarde e noite, né? Meu sono, os meus estudos, brincar, a gente amava brincar, sair na rua, subir em árvore, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito ativa. E como fazia tudo isso? Eu controlava todo esse tempo para poder fazer tudo aquilo que eu queria. Então, desde pequena eu aprendi com isso. E o que retornou tudo isso que foi muito legal? É que depois que eu saí desse período, que estava estudando, terminei meus estudos, né? Hoje ensino médio, na época tinha até outros nomes, né? O colegial. Eu fui trabalhar no meu primeiro emprego de carteira assinada, foi numa companhia aérea. E quando você vai para a companhia aérea, você começa a ver que o tempo tem uma importância muito maior. Porque todos os aviões, não é assim, um é isso, outro não, não. Na época, todos os aviões, quando eles pousavam, eles tinham exatos 30 minutos para que tudo fosse resolvido. Para que os passageiros saíssem daquele voo, houvesse a limpeza de toda a aeronave, a conferência de todos os equipamentos, porque eles fazem a conferência dos instrumentos. Tinha a necessidade de entender o que aconteceu de um voo para o outro, o abastecimento, tirar a bagagem de quem chegou e colocar a bagagem de quem ia, que os passageiros estivessem no portão de embarque certo, para eles poderem entrarem e o voo sair no horário em 30 minutos. Tinha que ter autorização da torre, era em parque, e é um tempo bem diferente de hoje, né? E eu aprendi a colocar em prática tudo aquilo que eu já sabia. Então, quando eu falava que eu precisava, que o problema não é o tempo, o problema é como eu uso o tempo, eu entendi que a gestão do tempo faz com que a gente consiga desenvolver aquilo que a gente quer e da forma como a gente quer. Então, hoje tudo que eu quero para fazer, eu coloco, eu defino, eu indico, eu vejo qual é o meu tempo para fazer e assim, é o meu tempo. Uma coisa também que eu aprendi muito é que meu tempo é diferente do de vocês. Cada um vai conseguir fazer exatamente aquilo que quer dentro da sua capacidade, do seu tempo. Mas eu quero começar agora falando para vocês, gente, uma coisa que eu chamo de ladrões do tempo. Que são esses ladrões de tempo? Vamos lá, primeiro, quais são os hábitos ou atividades, pensamentos que consomem durante o seu dia? E aí vai ter que ser uma percepção de cada um, de tudo aquilo que pode estar fazendo, tudo aquilo que pode estar falando. Parando um pouquinho também para dar um oi para Simone, para o Marcos, para a Denise, para o Aníbal, para a Aline. Olha só, gente, existe uma coisa chamada procrastinação. Um nome até comprido e muita gente tem até arrepio só de falar no nome. Só que a procrastinação, todos nós fazemos isso. Sempre. Eu duvido, e olha só, eu duvido que tem alguém nesse meio que nós vivemos, né, na nossa terra, que simplesmente chega e fale, olha, eu nunca procrastinei. Duvido. Sabe por quê? Nós não somos 100% todos os dias. Não. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita certeza e confiança quando a gente fala sobre a gestão do tempo. Não existe algo que a gente vai deixar de fazer, que a gente vai ser perfeita todos os dias. Primeiro que nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Segundo que a procrastinação é quando a gente tem algo para fazer, a gente deixa para lá. Deixa para fazer em outro momento. Não é algo que vai sumir. A primeira definição de procrastinação, gente, é adiar o que precisa ser feito e o que é importante para ser feito. Vamos combinar? Vamos falar de imposto de renda? Existe um dia certo e uma hora certa que você tem que entregar. Se você não entregar esse imposto de renda e você tiver que fazer depois, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar multa, você vai demorar mais para fazer, você tem que ter mais autorizações que você está ali dentro do site para poder desenvolver. Então, você vai demorar mais com algo que você tem que fazer. Se você sabe que você precisa fazer o imposto de renda desde agora, gente, nós já estamos há 2 dias de entrarmos em 2025. Nós vamos ter que fazer o imposto de renda. Você já separou essa documentação ou você é daquelas pessoas que vai deixar para o último dia e juntar tudo? Por que conforme vão surgindo as coisas, você já não vai guardando isso? Porque se a gente for pensar no imposto de renda, gente, não tem tanta coisa assim que muda de um ano para o outro. Você não compra casa todo ano. Você até pode mudar de carro todo ano.
Mas quando a gente fala dos bens móveis que a gente tem que considerar para colocar ali, não precisa isso. Quando chega, se você tem uma só empresa, quando você trabalha numa empresa, ou que você é dono de uma única empresa, você vai receber seu prolabore e isso vai chocar os dados ali. Vocês sabiam que você já pode construir isso desde já? Então, na hora, é muito mais fácil, está muito fresco na sua memória, quando você coloca os dados naquele momento exato que estão ali. Você não precisa depois ficar pensando, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, a procrastinação é algo que é muito importante, que você vai deixando para depois, sabe? Porque é difícil, é cansativo, é chato, eu não vou fazer. E aí tem vários tipos de procrastinação. Tem aquele que é o perfeccionista, e o que ele faz? Pergunta. Continua perguntando, até cansa de tantas perguntas que fazem. E por que isso? Porque quer saber, quer ter tudo perfeito. Enquanto não termina essa perfeição, ele não faz, ele não toma uma atitude. E daí ele vai atrasando. E muitas vezes acaba atrasando não só a parte dele, mas de outras pessoas. Então a gente precisa tomar conta dessa procrastinação quando a gente quer a perfeição. Tem procrastinação, é aquele que é o indeciso. Até tem, agora no final do ano, tem aparecido no Instagram algumas coisas assim que eu tô muita risada. Que são aquelas cenas assim. Ai, a mulher falando pro homem, o homem falando pra mulher, tanto faz, porque eu já vi dos dois jeitos, tá? Um dos dois fala: ah, vamos comer? Escolhe onde a gente vai. Ah, eu não sei, você que sai pra. Não sei. Fala onde você quer ir. Ah, eu quero ir em tal lugar. Tá bom. Não, mas eu não quero. Escolhe você, que você tá a fim de comer. E chega no final das contas, aquela pessoa primeiro que falou que estava indecisa e pediu para o outro escolher, é ela que vai tomar a decisão e vai falar o que quer. E demorou durante esse tempo um diálogo aí de 5 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos. Olha o tempo que se desperdiçou falando sobre isso. Ok? Existem momentos que a gente faz assim, que é muito gostoso, que é um relacionamento muito saudável entre duas pessoas. Porém, se é uma prática de todo dia e toda hora, você está perdendo tempo. Se você já sabe que é uma pessoa que vai definir, por que não fala para ela definir logo? Outra coisa importante, gente, é o planejamento. É uma palavra mágica que alguns adoram e outros não gostam tanto. Vamos lá. O que é o planejamento e como que você pode resolver tudo isso? Quando você acorda de manhã, ou você fez à noite, ou você de manhã, gente, aí cada um atua de um jeito, tá? Eu não vou nem questionar. Eu acho muito interessante quando eu ouço algumas pessoas falando sobre gestão do tempo, controle do tempo, e que falam o seguinte: ah, mas você tem que acordar cedo, porque se você não acordar cedo, você não vai aproveitar seu dia. Aí eu pergunto: quem trabalha durante a noite? Em quem está plantão? Que chega em casa às 6 horas da manhã? Então não é um padrão. Tem outra coisa. Tem gente que produz muito mais durante a noite. E outras pessoas produzem muito mais durante o dia, durante a tarde. Isso é biológico para o nosso biorritmo. Então não tem essa história de vou levantar mais cedo para. Eu amo acordar cedo. Mas eu não falo para ninguém acordar cedo que nem eu. Por quê? Cada um vai ter o seu jeito de fazer. Eu acho que é isso que deixa as pessoas com aquela sensação de peso, culpa. Nossa, eu podia ter. Por que eu não levantei 6 horas da manhã e agora são 9 horas da manhã e eu não fiz nada? Não é que você não fez nada, você fez o seu descanso. Então, precisamos tirar essa culpa. Mas quando você tem o planejamento, voltando para ele, tem gente que faz planejamento antes de dormir à noite. Tem gente que faz assim que acorda. E se não importa o instante que for, você tem que ter um planejamento diário. O que é um planejamento diário? Eu vou escrever todas as atividades que eu tenho que fazer durante o dia? Tem gente que precisa disso, outros não. Mas eu vou dizer o seguinte: o que tem que ter no seu planejamento diário? Qual é a sua prioridade? O que você tem que fazer hoje que não pode ser feito amanhã? Repito, o que você pode fazer hoje, tem que fazer hoje, que não pode ser feito amanhã. Exemplos, que eu adoro dar exemplos. Vamos lá? Então, pensa o seguinte: se você acorda e você fala, o meu desejo, o meu sonho, a minha meta, o meu objetivo para 2024 é eu ter uma ceia do dia 31 com a minha família
e organizada, sabendo o que vai ter de comida. O que você tem que fazer amanhã? Quem vai levar o quê? Quantidade de comida, quantidade de pessoas que vão estar ali perto de você e qual é o seu papel nisso tudo. Você já fez um planejamento anterior porque já convidou as pessoas. Afinal de contas, amanhã é dia 31. Mas você precisa saber qual que é o seu papel, o que, que você tem que fazer, o que, que você vai levar. Vai ser na sua casa ou vai ser na casa de alguém? Se for na sua casa, você vai ter que organizar a casa. Por mais limpa, por mais organizada que ela esteja, você vai ter um momento que você vai ter de colocar a mesa. Vai ter que separar pratos que ter para todo mundo. Se for, eu não vou ter pratos que laváveis, eu vou ter os descartáveis. Cadê esses pratos descartáveis? Tudo você vai ter que organizar. Eu só vou até lá e vou levar. Você vai levar o quê? É a sobremesa? É um prato principal? Para quantas pessoas? Que horas que eu vou ter que começar a assar aquela carne, aquele frango, aquela torta, não importa, se é vegetariano, se não, você vai ter que ter um momento, que horas que eu vou começar a fazer para que tudo dê certo. Que horas que eu vou me arrumar? Muita gente não pensa nem na hora que vai arrumar. Então, o que você precisa fazer de planejamento para amanhã a ceia estar ok? Não esqueci nada? Ou você é daquelas pessoas esquecendo um pouco o Natal, mas que vai na festa, fica encarregada do bolo e esquece o quê? A vela. Mas hoje em dia não se usa mais vela. Se você está levando um bolo para casa de alguém, para alguém que está fazendo aniversário, pergunta para aquela pessoa se ela quer o bolo, se ela quer a vela. Não, mas é surpresa. Pergunta para quem está fazendo a gestão da surpresa. Se a pessoa gosta da vela. Porque chegar na hora e não ter, é um planejamento mal feito. E aí a gente começa a ficar sentida, magoada, triste. Por quê? Porque não fez um planejamento e a gente sente-se culpada. Hoje, meu objetivo dessa live é mostrar para vocês que a culpa, quando a gente fala de controle do tempo, não é culpa, é uma escolha. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E outra coisa, gente, distrações. Todo mundo fala que o maior vilão que nós temos são as redes sociais, notificações dos celulares, né? Que a gente acha que são as nossas distrações. Mas eu vou dizer para você que nós temos uma distração maior que todas essas. É o nosso pensamento. Quando a gente começa numa coisa devagar, fica longe, nem abre, nem percebe. Quando vê, já foi. Já passou várias horas. Você antes de acordar, de levantar, não, olha, eu não vou levantar agora, porque antes de fazer isso eu quero melhorar, fazer coisas diferentes. Essa é uma distração. Se você sabe tudo aquilo que está falando, se você tirou da sua cabeça todos os seus pensamentos e deixou organizado num papel, numa planilha, num aplicativo, não importa onde, deixe que você entenda que você precisa tirar do seu cérebro aquilo que precisa ser feito e deixar seu cérebro livre. Livre para quê? Para agir. Tire tudo aquilo que você tem na cabeça e coloque no papel. Quem me conhece sabe que eu adoro Harry Potter e tem uma cena que o professor Alvo Dumbledore, ele faz o seguinte, ele tem uma penseira. O que é uma penseira? É uma vasilha assim, redonda, com água, e quando ele pega a farinha mágica dele, né, e tira assim, então sai um fiozinho, se fosse assim uma luzinha, e coloca lá o pensamento, que ele fala que quanto eu precisar, eu sei aonde procurar. É isso que a gente precisa fazer, porque se a gente parar para pensar, tantas coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo, e se elas não estão organizadas, você perde muito tempo procurando seu arquivo mental. Muito tempo. E tem mais. Se nós estamos aqui falando e alguém vem aqui, me interrompe e eu paro para fazer outra coisa e depois volto, eu vou demorar 18 minutos para poder voltar e estar na mesma frequência que eu estava antes da interrupção. Isso significa que eu vou deixar, que eu vou esquecer? Não é nada disso. É que a velocidade de você concluir aquilo que já estava começado é muito maior quando você não tem interrupções. Quando você tem, você demora mais tempo para resolver. Zuleika, mas como você sabe isso? Estudando, lendo, ouvindo muitos vídeos e percebendo que os estudos das universidades, não só brasileiras como internacionais, já falaram que a multitarefa
não é produtiva, não é saudável. A multitarefa traz estresse. Infelizmente, tem muita gente que vai discutir isso e vai falar, não é nada disso, imagina, eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Em Tá Mais Mulher, a gente escuta muito disso dessas mulheres. Não, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É claro que consegue. Os homens também conseguem. Todo mundo consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A questão aqui é outra. Se você não dominar seu tempo, você está desperdiçando tempo. Lembra que eu falei ladrões de tempo? Multitarefas é ladrão de tempo. Ponto. São esses os estudos, voltados para ladrões do tempo, para não desperdiçar tanto seu tempo na sua vida. Quer ser multitarefa? Pode fazer. E eu até desafio a você que gosta de fazer multitarefa. Faça multitarefa. Depois, no dia seguinte, não faça multitarefa. E veja quanto tempo você terá conseguido livre quando você não faz a multitarefa. Quando você foca numa coisa e termina. Eu já testei isso inúmeras vezes. Não só comigo, como minhas mentoradas. Todas as vezes, quando você não é multitarefa, você é mais produtivo. Você chega ao final do dia menos frustrado, porque você consegue desenvolver e produzir mais. E é isso que eu espero que vocês também consigam. Afinal de contas, distrações, sempre a gente faz isso, né? Mas você também vou deixar aqui um desafio para você poder entender e ter uma técnica que você deve fazer isso sempre. Porque vira e mexe, o nosso cérebro, o que ele faz? Nosso cérebro é preguiçoso, ele é sensacional, ele é extraordinário, ele tem 1000 ideias, 1000 coisas para ser feitas, mas ele é preguiçoso. Ele não quer coisas novas, ele quer continuar as coisas como elas são. Então, pegue uma folha de papel, todos os dias, ou algumas vezes até você se acostumar, onde você sente que você perde mais tempo. Mas escreva para você, sem filtro. Ninguém vai ler, só você. Nossa, eu perco tanto tempo fazendo tais coisas. Não importa se é alguma coisa de casa, se é uma coisa pessoal, se é algo que você gosta com entretenimento, se é algo do trabalho, se são com filhos, se é com a família, não importa. Aonde você sente que perde mais tempo. E depois a gente vai identificar que esses ladrões de tempo, cada um deles vai ter um modo para combater, para deixar de existir, para ser algo diferente. E aí eu queria passar para vocês algumas técnicas como reorganizar o tempo. Primeira coisa, a prioridade tem que ser clara. Hoje o meu dia é para fazer com que minha ceia de amanhã esteja perfeita. Então, o que você vai ter que fazer hoje? Eu vou comprar. Sabe o que você tem que fazer hoje? Descongelar. Se você vai fazer bacalhau que tem muito sal, você vai ter que ferver esse bacalhau. Você vai ter que tirar o sal do bacalhau. Não adianta amanhã de manhã acordar. Não, vou levantar mais cedo para colocar. Se você não fizer o procedimento de um dia para o outro, gente, o bacalhau vai ficar salgado. Isso eu estou falando de só um exemplo de uma comida. Quantas outras você precisa fazer algo antes? E daí você vai ver que a sua prioridade é isso. Porque a gente precisa entender qual que é a diferença entre urgente e a diferença de importante. Então, olha só, o que é urgente? Urgente é algo que aconteceu e que você precisa resolver. Aconteceu algo urgente. Você está saindo, seu pneu furou. Tá, o que você vai ter que fazer? Trocar o pneu. Isso é urgente? É. Antes de você chegar até o local onde você ia, você vai ter que parar para poder trocar o pneu. Virou urgente. É algo que você podia prevenir antes? Não. É algo que você pode intervir antes de acontecer? Sei lá, será que eu passei no meio de uma construção que eu sabia que tinha muito prego e eu insisti em passar por lá? Geralmente não é isso que acontece. O pneu fura porque fura. Ponto. Você passou em algum lugar, aconteceu alguma coisa, ele furou. Isso é uma urgência? Você vai ter que consertar o pneu. Tudo bem. Mas olha, não, o pneu não tá furado, mas ele tá sujo, mas eu preciso lavar o pneu. Você tá com tempo de lavar o carro, de lavar o pneu? Não tem outra coisa para você fazer? Lavar o carro naquele instante, de repente, não é uma urgência. É algo que surgiu de novo, que você vai precisar fazer, mas que você não precisa parar a sua vida para fazer aquilo.
Urgência é algo que acontece que você tem que parar tudo que você está fazendo e cuidar daquilo. A gente costuma dizer muito coisas assim, a urgência negativa, dizendo das coisas ruins que acontecem na vida. Mas muitas vezes tem a urgência, eu gosto sempre de falar do lado bom. Existe muita urgência boa. De repente, você recebe uma ligação que você ganhou um prêmio. E você vai precisar sair correndo para poder ir lá buscar esse prêmio, seja ele qual for. Você recebe uma ligação de alguém que está informando um filho, um parente, um sobrinho, que está informando e ficou sabendo que ficou grávida e você quer lá abraçar. Você vai sair correndo para poder abraçar. Porque para você, naquele momento, isso foi uma urgência. Você só vai colocar urgência na sua vida, sem estresse, quando você aprender que as coisas importantes já foram feitas. Tem gente que fala assim, eu acordo de manhã, acordo à tarde, acordo à noite, e a primeira coisa que eu faço é a coisa mais chata. Por quê? Porque assim eu já faço chato, aquilo que eu tenho que fazer, que eu não tenho outra pessoa, não tenho opção, eu preciso fazer, porque depois durante o dia fica mais leve, eu começo a fazer as coisas agradáveis. Tem outros que já falam ao contrário, eu quero começar de manhã e já fazer tudo aquilo que eu gosto. Porque tá aí o que ficar para depois, se eu não fizer, tudo bem, fica pro dia seguinte. Porque é chato mesmo, então eu não preciso não fazer. Quem sabe alguém pega e faz para mim. Os dois jeitos de pensar estão errados. Porque na realidade, o que você tem que fazer não é nem o chato, nem aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que é importante. Aquilo que não tem como outra pessoa fazer. Estou dando exemplo do imposto de renda. Se é o último dia do imposto de renda, você tem que fazer o imposto de renda. Ou vai contratar alguém, ou vai, não sei como você vai fazer. Se é um contador ou se não é, mas você tem que fazer. E aí, como é que você faz para mudar tudo isso? Como é que você pode mudar, fazer uma mudança diária nisso? Por isso que o planejamento diário é importante. A gente costuma dizer que quando a gente faz planejamento, quando a gente passa em atividades, claro que a gente tem planejamento anual, tem o mensal, mas eu estou falando do diário. Quando você acorda de manhã, quais são as 3 coisas que você tem que fazer? Existe uma que é prioridade. Eu costumo falar que a minha prioridade é meu sonho. É o meu desejo, é aquilo que eu quero alcançar. Então, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é pensar nesse, fazer um pouco desse meu sonho, para eu saber quando que ele vai ficar pronto. E tenho mais outras 2, porque aí pode ser uma lista de tarefas, pode ser algo que faz parte do meu cotidiano, da minha família, ou da minha casa, alguma coisa, eu tenho 3. Eu listo essas 3. E eu só vou fazer outra coisa depois que essas 3 estiverem ok. E mais, eu não sei se vocês fazem isso, mas a gente tem o costume, quando a gente fala de ladrões de tempo, de incluir na nossa rotina muitos ladrões de tempo. Por quê? Porque o planejamento não foi feito de uma forma produtiva. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês ganharam de Natal um livro? E eu tô falando ganhar de Natal, não foi nem que você foi lá e comprou, tá? Você ganhou um livro, nossa, gostei desse livro. Você ganhou algo para você ouvir. Você ganhou algo que você vai aprender a fazer. Então, se você não sabe andar de bicicleta, você ganhou uma bicicleta. Um violão. Um curso de línguas, um curso de culinária. Você ganhou alguma coisa de presente. Só que aquilo que ganhou não é algo que você faz. Eu ganhei uma roupa que eu vou usar e ponto final. Eu comprei uma roupa que precisa fazer a barra para você poder usar. Eu ganhei uma roupa que não está no meu tamanho, ou eu não gostei da cor, eu vou precisar trocar. A não ser que você ganhou alguma coisa que você vai pegar e vai usar e ponto. Não tem que fazer nada? Ok. Você não criou nenhum momento do seu tempo que você vai ter que resolver essa questão. Mas se você ganhou algo que você vai ter que trocar, algo que você vai ter que aprender, que você vai ter que ouvir, que você vai ter que ler, ou qualquer outra coisa, isso significa que você vai ter que colocar na sua agenda para fazer isso. E a gente não faz. Sabe o que a gente faz? A gente vai encaixando. A gente não pensa, não coloca no planejamento que no dia X eu vou ter que ir em tal local para poder trocar esse meu presente. Você só sai fazendo. Você está desperdiçando seu tempo porque ele não está organizado. Você tem que fazer aquilo? Tem. Mas será que você pode fazer isso só naquele dia? Você vai sair só para fazer aquilo? Ou você pode encaixar isso em algum momento, em alguma outra coisa que você precisa fazer?
pense em colocar as coisas extras dentro do seu perfil, dentro do seu planejamento e daquilo que você precisa. A gente precisa ter a tal rotina equilibrada. O que é essa rotina equilibrada? É reservar o tempo para fazer tudo, inclusive para cuidar de você. Inclusive ter tempo livre para você encaixar essas outras coisas que aparecem de repente. Agora, eu não vou encaixar só no dia, você tem que encaixar todos os dias. Todos os dias você tem que ter um horário livre para poder encaixar aquilo que está imprevisto. Agora, se você não tem nada de imprevisto, aí, gente, olha que delícia. Você tem tempo livre para escolher fazer aquilo que você quer. E sabe o que as pessoas fazem? Eu tô com tempo livre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais, eu vou limpar mais a casa, as coisas que já estão programadas para ser feitas, você parece que quer antecipar o tempo, em vez de você aproveitar a oportunidade daquele tempo livre que você conseguiu e que você trouxe todo esse desenvolvimento para a gente. Existe algumas técnicas, por exemplo, o princípio de Pareto, que fala o seguinte, que o seu resultado depende somente de 20% do seu tempo. Isso significa o seguinte, que durante 80%, tudo que você faz são só rotinas, são só atividades que não vão te levar aonde você deseja. 20% sim. Mas a grande questão é como você vai identificar os 80% e os 20% que vai resolver isso. Se você não tem planejamento, se você não testa isso, você vai continuar fazendo as coisas que não vão dar o resultado que você deseja. Então, gente, quando eu falo de gestão do tempo, do controle do tempo, domine o seu tempo, é exatamente para que você entenda que é possível sim para controlar, é possível sim ter técnicas. Agora, o que eu fico muito, vou dizer uma coisa muito sincera, triste, porque a quantidade de pessoas que eu conheço que chega para mim e fala assim, vamos conversar, eu não tenho tempo, eu tô sem tempo, eu não consigo fazer, não, eu não quero fazer, desculpa. Isso é uma desculpa. E a desculpa o que é? É quando você tem culpa de algo. Só que se você continuar dando desculpa para você mesma, que você não controlou seu tempo, isso você só está fazendo o quê? Desmerecendo você como pessoa que precisa controlar o seu tempo. O tempo é controlável? A gente precisa dominar o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Por que tem gente que faz tanta coisa? Por que tem gente que fica rico tão cedo? Por que tem gente que... Porque conseguiu dominar o tempo com antecedência. Antes das outras pessoas. Então, pare de ficar com desculpas. Tem até um player que tem fala isso sempre, né? Que ele fala assim, chega de desculpas. E ele está falando de uma questão de marketing. E eu vou falar em questão de dominando o seu tempo. Chega de desculpas. Se você não controla o seu tempo, alguém está controlando o seu tempo para você e isso é muito ruim. Porque você não está realizando seus sonhos. Você está realizando os sonhos de outras pessoas. Então, que tal você começar a perceber o seu tempo e deixá-lo ele de uma forma tão gostosa, tão simples, tão direta e tão objetiva, para você realmente viver a vida que você merece, ter o dinheiro que você merece. Nós vamos falar sobre isso também, o que tem a relação do dinheiro com o tempo, por que a gente compra tanto, a gente precisa de tanto tempo para trabalhar mais, para comprar coisas que a gente nunca usa e assim fica um círculo vicioso. Vamos mudar isso também. A gente vai ter mais, além dessa aula de hoje, nós vamos ter mais 2 aulas, que nós vamos estar falando sobre essas questões do tempo e aquilo que você pode desenvolver para poder melhorar tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Nós vamos estar falando sobre, na segunda aula, deixa eu só olhar aqui o dia certinho que a gente vai fazer. Nós vamos entender o tempo, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Depois a gente vai aprender a reorganizar a nossa rotina e depois a encontrar equilíbrio e leveza. São os 3 tópicos que nós vamos estar fazendo dessa Masterclass. E tá aí no dia 8 de janeiro, eu vou estar lançando um curso que eu vou estar falando com vocês agora. Não percam tempo. Entra aqui na minha bio, tem lá
um link para que você possa se inscrever, para você receber as mensagens de quanto vai ser, o horário da aula, para você não se perder, não perder essas dicas primordiais. E é claro, no final, todo mundo que estiver aqui, estiver nesses grupos, né, estiver recebendo essas mensagens, vão ter bônus espetaculares. Vocês sabem o que vocês precisam fazer. Vocês sabem que é importante controlar o tempo. Então, pare de brigar com ele. Você quer continuar tentando e fazer com que a sua rotina seja algo produtiva, que você consiga fazer tudo aquilo que quer sozinha? Tudo bem. Mas quando você consegue alguém que te ensine, te mostre o caminho e te passe quais são as ferramentas e te mostre como você faz em cada situação, isso fica muito mais fácil, muito mais leve. E é essa a minha proposta, é isso que eu estou aqui fazendo com vocês. É mostrar para vocês que o caminho que eu tenho pode fazer a diferença. Esse ano de 2024 para mim foi um ano espetacular, tá? Eu consegui viajar 4 vezes para a Europa. Viajei uma vez para os Estados Unidos. Internamente no Brasil fui para vários estados, várias capitais. Tive uma questão de saúde que foi necessário cirurgia para o membro da minha família, que também foi um desafio enorme de viajar, não viajar, estar aqui, estar lá, como conseguir coordenar tudo isso e poder fazer com que tudo desse certo e tudo deu certo. Estudar, ler, aprender, fui gravar aula em outro país, voltei para o Brasil de novo. Tudo isso é uma transformação, minha organização de tempo espetacular. Para mim, foi espetacular. Vamos chegar agora a 2025 e eu decidi, por uma escolha, não por culpa. Eu quero diminuir as viagens, quero ficar mais focada aqui por conta da minha família. Mas é uma decisão, é uma escolha. E quando você tem o controle do seu tempo, porque você tem o controle, você está dominando seu tempo, você está dominando suas finanças, você está dominando seu equilíbrio emocional, você está trabalhando as suas inteligências múltiplas de uma forma organizada. Só para chegar no final do ano e a gente saber que tudo pode dar certo. Não deixe que 2025 seja igual a 2024. Einstein já falou, se você não fazer algo de novo, vai ficar tudo do mesmo jeito. Na realidade, ele fala a frase que ele acha assim, eu acho incrível. Ele estranha quando uma pessoa fala que quer ter resultados diferentes e continua fazendo os resultados que sempre fez, as coisas que sempre fizeram. Os resultados só vão mudar se você fizer coisas diferentes. Enquanto você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Cuide, domine seu tempo, veja como ele é importante, como ele pode realmente trazer algo tão diferente em tudo isso. Quero aqui agradecer, tem mais gente que entrou depois que eu estava falando, o Rodrigo, a Marina, a doutora Fran, a Andréia, a Raíssa. Ai, que legal. Esse nosso compromisso com o tempo, ele está só começando. Está só começando mesmo. Hoje a gente fez o primeiro, dia 3, nós estamos fazendo o próximo, vai ser na sexta-feira. Na segunda-feira, dia 6, teremos mais um. E dia 8, eu vou lançar o curso, eu vou mostrar para vocês todas as técnicas que eu conheço, para poder fazer com que você consiga controlar o seu tempo. Mande meu Instagram para as pessoas que você conhece, dê um ok, essa live vai estar gravada. Venha aqui comigo e aprenda realmente a dominar seu tempo, porque afinal de contas, se você não toma conta do seu tempo, alguém com certeza vai estar tomando conta do seu tempo por você. E eu vou provar isso para vocês na Masterclass, na próxima Masterclass, no dia 3 de janeiro. E quero deixar aqui um feliz ano novo, que vocês consigam cada vez mais estarem atentas àquilo que vocês querem, que vocês já sabem qual é o planejamento de 2025 e que você consiga entender que, dominando o tempo, você consegue realizar tudo aquilo que você colocou no papel, que você sonhou. Lembre-se, vamos tirar da mente, colocar no papel, não importa, tá? Se é uma agenda, se vai ser dentro do celular, se vai ser em aplicativo, se vai ser no famoso caderninho, se vai ser na sua agenda de papel, sua agenda da internet, não importa. Importa que você tire da sua mente suas ideias, coloque no papel e com certeza você vai dominar o tempo de uma forma brilhante. E eu vou estar aqui para te aplaudir e desejar todo o sucesso do mundo.
Feliz entrada, feliz 2025. Espero vocês logo aí, ó, no dia 3. Beijo muito grande e até breve. Obrigada, pessoal.